Tá aí, gente. O tema foi muito bem escolhido e, claro, eu acho até, doutor Roberto, que você pode dizer, antes da gente chamar a primeira pergunta, que isso não é só um problema que acontece aqui no Brasil, né? Não, é mundial, A gente está falando de sim. mundo. A previsão é que se não houver uma mudança de estilo de vida, de alimentação, a gente vai ter quase metade da Terra diabética a partir de 2050. Então, o negócio é feio, Carol. O negócio tem que ser levado a sério e é reversível, né? O interessante, eu acho bacana dessa pauta, que a gente pode mostrar o caminho das pedras, né? Como evitar, né, esse tal de pré-diabético, que parece uma condenação, né? Pré-diabético, então vou ficar diabético. Não, isso é reversível. Tá aí. Vamos começar então com a primeira perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Elisa, obrigada. Olá, gostaria de saber qual o valor glicêmico é considerado como pré-diabetes. Essa pergunta é super interessante. Exato. Porque faz com que as pessoas também consigam avaliar aí os exames e terem em mente que tem um número marcando isso. Né? Antes eu era diabético ou não era. Hoje a medicina já entende um pouco como detectar que o negócio está indo para o lado errado. Tem uma tabelinha que eu pedi para a produção vai entrar, fazer. Olha lá. Então, hoje, o importante também, Carol, é que o médico não peça só a dosagem da glicose em jejum, né? A gente precisa dosar também a insulina em jejum, que está começando a fazer parte da rotina médica, porque antes era só a glicose. Então, a primeira etapa de um problema, Carol, é quando a insulina que nós produzimos começa a não conseguir fazer o papel dela, que é jogar a glicose que entra no sangue para dentro da célula. Eu vou falar com mais detalhe daqui a pouquinho sobre isso. Mas a sua glicemia em jejum, mesmo estando normal, que é até 99, se a sua insulina em jejum tiver acima de 20, embora não tenha uma referência padrão que a medicina utiliza, mas isso prática de consultório, os colegas sabem como funciona. Se a insulina em jejum, mesmo com uma glicose abaixo de 99, até 99, tiver acima de 20, isso já é o que a gente chama de resistência à insulina. É um primeiro degrau que teu corpo está te avisando. Isso, se não for revertido, coloca agora o segundo exemplo. Então, esse é o primeiro alerta. Ainda não é considerado pré-diabetes. Se eu doso glicose em jejum está normal, fico feliz, mas minha insulina pode estar alta. Esse é o problema. Vamos, o segundo quadro é quando eu pego um paciente com glicose acima do normal, que normal até 99. Eu pego uma glicose lá, entre 100 e 125. Quando o médico se depara com esse quadro, ele pede uma curva glicêmica. A curva glicêmica é o paciente chega em jejum no laboratório, toma uma quantidade de glicose padronizada, e dosa a sua glicose 2 horas depois. Se 2 horas depois ela estiver acima de 140, esse é o que a gente chama mais de pré-diabetes. A glicose em jejum já está ficando um pouco mais alta, ainda não a nível de um diabético, mas o teste de sobrecarga já mostra uma dificuldade da glicose ser jogada para dentro da célula, por isso que ela fica sobrando. Esse é o estágio que ainda é reversível. Se não reverter, o próximo degrau é uma glicose em jejum, se a produção colocar aí, é oficialmente diabetes, quando a glicose em jejum fica acima de 126. Maior ou igual a 126, aí, ó, como está aí. Aí já é um quadro de diabetes. Aí é difícil a gente prevenir aquilo que já se instalou. Mas na fase de resistência à insulina, na fase de intolerância à glicose ou pré-diabetes, é perfeitamente reversível, Carol. Tá aí. Vamos para a próxima perguntinha. Então, já a gente vai falar daquele teste também que é possível ser feito com o aparelhinho em casa, tudo isso. Tá legal. Na tela, olha lá. Obrigada, Maria de Lourdes. Um beijo para você. Os últimos exames de sangue do meu marido indicaram que ele está pré-diabético. Dá para reverter esse quadro só controlando a alimentação ou é necessário o uso de medicamento? Essa pergunta é a chave, né, de muita coisa. Exato. Na verdade, Carol, vamos fazer o caminho inverso. O que está levando hoje a população a ter esse tal de pré-diabetes? Todos os fatores que elevam muito a glicose no sangue, nós vamos falar, né, dos alimentos, e tudo que atrapalha a ação da insulina. O que é a ação da insulina, Carol? O papel que ela tem que fazer é a glicose que entra no sangue ser jogado para dentro da célula, é ali que ela vai ser usada como energia. Se isso começa a ser dificultado, a glicose que não consegue entrar com eficiência para dentro da célula vai sobrando no sangue, e esse aumento da glicose sanguínea que vai te tornar um pré-diabético ou um diabético futuro. E a glicose que sobra vira tecido adiposo. Então, vamos lá. Primeiro, o que ajuda muito na ação da insulina? Atividade física.
Então, o sedentarismo está dominando, né? Infelizmente. A gente precisa melhorar isso. Então, inatividade física. Então, se eu quero reverter, eu preciso fazer atividade física. Não posso continuar sedentário. Tá. O ganho de peso, o aumento da gordura, principalmente na região do abdômen. Então, eu preciso controlar meu peso. Eu preciso, sem sombra de dúvida, partir para um peso considerado correto para mim. Principalmente, diminuir a circunferência abdominal. Até o estresse, Carol, até a insônia e o estresse podem alterar níveis de hormônios como cortisol, que no dia seguinte aumenta a taxa de glicose no sangue. Naturalmente. Então, naturalmente. Então, a gente tem que controlar o estresse. Sei que é difícil, mas tudo a nosso favor, tudo que você puder usar a seu favor, a meditação, a yoga, o esporte, a atividade física e uma alimentação pobre em carboidratos de carga glicêmica alta. Não adianta, se você está pré-diabético e continuar ingerindo açúcar, farinhas brancas, carboidratos de carga glicêmica alta, que é a sacarose, o açúcar e o amido, que está no grupo dos cereais. Arroz, batata, pão, mandioca, biscoito, bolacha. A gente foi invadido por esse tipo de alimento. Então, é óbvio que a pergunta dela é se consegue reverter só com alimentação e estilo de vida. Isso é perfeitamente reversível. Eu tenho, e muitos médicos devem ter, exemplos de pacientes que chegam pré-diabéticos, mas que mudam o estilo de vida e que conseguem reverter. O medicamento ajuda a melhorar a ação da insulina. Era o que eu te perguntar. Isso. É um coadjuvante? É. Coadjuvante, ele ajuda. Que é a metformina, né? Que não é marca. Não é marca, é nome de medicamento. A gente usa muito a metformina. Tem surgido outros também, tá? Que também estão agora na mão da classe médica, que evita o pico de açúcar no sangue depois da refeição, usados mesmo antes de um diabetes. Tá? Então, tem como usar o medicamento paralelamente à mudança de estilo de vida. Atividade física, alimentação e evitar os alimentos que eu citei que são perversos, né? Nós vamos continuar com as perguntinhas e já a gente entra também numa parte, doutor Roberto. Qual atividade física, então, é uma atividade... vamos dizer assim, mais adequada para quem precisa sair desse quadro, se é que tem alguma ou se pode ser qualquer atividade física também. Olha lá a próxima perguntinha do público na tela. Mandem ao vivo também em @VocêBonitaTV. Dani, obrigado. Olá. Como evitar o pré-diabetes? Morro de medo de ter. Exatamente o que eu acabei de frisar. Manter peso, atividade física, uma alimentação com menos carboidratos de carga glicêmica alta. Esse é o principal objetivo na prevenção, é evitar os fatores que levam, né? Agora, sedentarismo, ganho de peso, açúcar pra caramba, refinados, farinha branca, não tá legal. Isso tem que ser evitado e se você conseguir, provavelmente você pode prevenir muito o diabetes ou não ficar pré-diabético, né? Doutor Roberto, vamos falar um pouquinho da atividade física, que eu acho que é uma questão que as pessoas têm dúvida. Quando a gente fala atividade física, é claro que... sair da zona de conforto muitas vezes e praticar atividades físicas que sejam mais extenuantes, que sejam mais intensas. A gente sabe que não é para todo mundo. Hoje nós vamos fazer uma pauta ligada a problemas cardiovasculares. Sim. Então, mas o que você acredita que pode ser um bom começo? Porque eu sou uma pessoa que eu fui picada pelo bichinho da atividade física. Então, eu acredito que todo mundo que comece, em algum momento, vai ter tanto prazer com isso, que cada vez esse exercício vai ficar melhor e mais intenso dentro do limite de cada um. Perfeito. Tem até número para isso, Carol. Meia hora por dia de qualquer atividade física, vou falar quais. Meia hora por dia já tem estudo que mostra a prevenção do diabetes. Meia horinha diário, tá? Toda vez que o músculo contrai, isso vai acontecer quando eu faço força, um exercício de força, musculação, mas quando eu ando também, o músculo contrai. É verdade. Senão fica estático. Na contração do músculo, a glicose é obrigada a entrar no músculo para dar energia. A insulina vai lá e acopla no receptor, abre portinha e a glicose entra. Então, toda atividade física é bem-vinda. Para quem está começando, pegar pezinho leve. Já funciona, um pouquinho na perna, um pouquinho no braço, de preferência numa posição correta, se tiver orientação de educador físico, melhor ainda, obviamente. E uma caminhada, vai caminhar meia horinha por dia, um bom tênis já está de bom tamanho. Depois vai intensificando, quanto mais tempo fica, quanto maior a intensidade, maior o volume desse treino, obviamente melhor para o corpo humano. Mas quem está sedentário, começa aos pouquinhos. Assim. Mas os dois são bem-vindos. A força, exercícios de força, musculação e o cardiovascular também. Os dois são bem-vindos. Tá aí. Perguntinha do público na tela. Obrigada, Michele. Um beijo para você. Que alimentos ajudam a reverter esse quadro? A gente tem uma mesa bem legal. Vamos para lá, doutor Roberto? Vamos lá. Continue mandando mensagens, @VocêBonitaTV. Até porque hoje tem tanta coisa que eu acho que também pode ajudar, né, sem doutor dúvida. Roberto? Assim, a questão até dos alimentos que você vai comentar e dos alimentos, a parte natural da história, né, o que a natureza nos oferece, que eu acho que são grandes aliados. Mas também, gente,
por exemplo, você citou a caminhada. A caminhada é de graça. A caminhada é democrática, não custa para ninguém, né? A corrida é democrática para quem gosta de um passo a mais que a corrida. Então é de graça, olha só, isso tá perto de todo mundo. Subir uma escada num prédio, subir uma escada no lugar que você trabalha e não pegar o elevador. Exato. Quando você estiver num shopping e de escada e não de elevador. Então assim, tudo fazer, isso, né, vamos colocar aí num parênteses, são coisas que você não vai gastar nada e vai ter um benefício. E tem gente que anda até descalço, mesmo sem ter tênis, hein? E ó que anda. E olha que também tem aí uma corrida que é descalço fora. Isso, exatamente. Também é legal. O que eu pensei, Carol? Não vou dizer que eu estou diabético, os alimentos vão reverter meu diabetes. Eu, como médico, não posso falar isso, tá? Mas eu posso dizer que o padrão alimentar influencia em eu ficar com tendência a ter o pré-diabetes e chegar ao diabetes. Então, uma alimentação muito rica em açúcares, já falamos, refinados, a gordura saturada em excesso também tem alguma correlação. A gente falou de dieta pró-inflamatória e anti-inflamatória, né, Carol, na última pauta. Uma dieta pró-inflamatória atrapalha a ação da insulina. Então, cuidado com excesso de gordura saturada de origem animal. Excesso, um pouquinho não faz mal para ninguém. Agora, açúcar, farinha branca, refinados, pães, panificação, toma cuidado, né? Doces, açúcares. Agora, onde eu quero chegar com esses alimentos, Carol? Toda vez que eu diminuo a rapidez de absorção da glicose no intestino, a glicose, por não absorver tão rápida, ela não faz a liberação de insulina ser tão intensa. Então, esse já é um primeiro passo. Então, quem faz isso? Fibras, eu vou trazê-las aqui quais são. E toda vez que eu tenho algum nutriente no alimento que facilita a ação da insulina, a insulina, para ser mais facilita, para ela agir, ela tem que acoplar num receptor. É uma chave procurando uma fechadura. Essa fechadura tem que estar disponível, aberta para a chave entrar. Senão, não adianta. A resistência à insulina é quando isso não está ocorrendo, tá? Essa chave não está acoplando na fechadura. E tem nutrientes que atuam na saúde da fechadura, do receptor onde a insulina acopla. Fazem parte da estrutura química do receptor de insulina, que é o cromo, zinco, vanádio. Então, se a gente tiver alimentos ricos nesses nutrientes, também é uma ajuda para facilitar a ação da insulina. Tá? Só legal. Então, beleza. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui? Bom, as vedetes eu trouxe aqui, tá? Inclusive, na pauta, elas vão estar presentes. A biomassa de banana verde, porque ela é uma fibra que diminui a absorção da glicose. Então, o pico de açúcar no sangue é menor, depois, nas refeições onde ela está presente. O pisílio também está aqui, eu trouxe. Eu trouxe aqueles que já, inclusive, tem estudos mostrando. O pisílio também diminui o pico de açúcar no sangue depois da refeição. A gente pode jogar em qualquer receita? Joga numa salada. Pode ser usado em receitas também, que a Malu, inclusive, ensina muito no curso e no nosso site, que é alguns tipos de pães, que pode ser feito também com pisílio. Legal. Mas pode jogar para temperar, jogar numa saladinha. Tem estudos mostrando que o chocolate amargo também, pela presença do cacau, mas ele tem que ser amargo mesmo. Pelo menos 80%. E não pode ter açúcar. E não pode ter açúcar, por favor. Aí eu sei que não é para ter prazer, não, é para comer para prevenção. Mas é gostoso, tem uns adoçantes naturais. Eu gosto. Bem gostosos. Tem muita coisa bacana. Trouxe aqui outros tipos de fibras também, como a chia, a linhaça, que estão sempre presentes aqui na minha pauta, porque realmente as pessoas têm muito acesso. Além de ter ômega 3 também, a gente falou que o ômega 3 pode desinflamar um pouquinho o receptor de insulina. Tem aqui a ervilha, mas poderia ser a lentilha, riquíssima em fibra, rica em cromo. O cromo é importante também na ação da insulina. Trouxe aqui algumas frutas. Alguns estudos com mirtilo e uva mostrando que a antocianina, que é um componente desses alimentos, melhoram a ação da insulina. A quercetina presente na maçã melhora a ação da insulina. As frutas cítricas também podem melhorar a ação da insulina ou desinflamar. Quando eu falo desinflamar, é permitir que a insulina acople no seu receptor de maneira mais intensa. Por isso também sair do jejum com um shotzinho de limão? Pode ser. E, digamos assim, você ficou muitas horas ali em jejum. Se você se alimenta de algo que já eleva muito rápido sua insulina, a chance de ter problemas é maior. Todo aquele jejum que você fez, de uma vez só vem muita glicose, é terrível. Então, de repente, você libera muito insulina. Sim, o limãozinho. Aqui eu trouxe a batata Yacon, coloquei como se fosse fruta, porque ela está mais para uma pera, né? E a batata Yacon tem inulina. A inulina é uma fibra que ajuda também a melhorar a flora intestinal e diminui a absorção da glicose no intestino. Aveia, trouxe aqui na frente. Campeã, rica em fibra, ajuda a diminuir a absorção da glicose, rica em cromo. A canela é rica em cromo. Eu trouxe ela aqui, ajuda na ação da insulina. As oleaginosas também, alguns estudos mostrando que quem come mais oleaginosas tem menos tendência ao diabetes e menos tendência a doenças cardíacas. O vinagre, eu trouxe aqui o vinagre de maçã. O ácido acético, ele diminui o pico de glicose depois da refeição. Uma colherinha
na salada do almoço, uma colherinha de sopa na salada do jantar, está de bom tamanho. Alguns estudos mostrando que o café também. Não exageradamente, porque senão você pode ter insônia, né, aumentar a pressão arterial, mas até 2 xicrinhas ao dia. Alguns estudos mostraram uma tendência à prevenção do diabetes, associado à atividade física, associado a um peso saudável. O tabagismo, o cigarro também atrapalha a ação da insulina. Carol, esqueci de dizer, até o cigarro atrapalha. A ação da insulina fica menor. Doutor Roberto.